Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa disciplina de orientação profissional. Você já sabe, eu sou a professora Lorena e hoje é uma aula bem diferente, uma aula super especial. Eu diria que eu estou até emocionada por esse dia, porque eu estou do lado de uma pessoa super especial, que é a Débora. A Débora já foi minha aluna, hoje é uma pessoa que me inspira muito, né? E hoje ela vai estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre desenvolvimento de carreira e, por que não, desenvolvimento da própria vida, né? Débora, conta quem você é pra gente. Olá, pessoal, alunos da Dom Bosco. Queria agradecer pelo convite, me sinto muito honrada de fazer parte dessa história. E, bom, desculpa qual que foi a pergunta, já esqueci. Não tem problema. Quem é você? Eu disse que você é olha aí, Débora, ó. mas quem é você, Débora? Bom, eu sou formada em administração pela Unidom Bosco e hoje eu estou como empreendedora. Que legal. Débora, você pode me contar como é que foi a sua entrada na administração? Se você sempre planejou isso, como que foi? Gente, se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Foi por um bendito cursinho de inglês. Uau! Foi. Eu queria fazer um curso de inglês, os meus pais não tinham condição na época, e eu encontrei um caminho que era ser menor aprendiz. Lá eu sabia que eu ia ganhar um salário, eu falei, eu vou seguir esse caminho. Dentro do curso ali, do menor aprendiz, do programa, né? Uhum. Do programa Menor Aprendiz, você tinha que fazer um curso de administração, um técnico de administração. Falei, olha, pode ser um caminho para mim. Entendi. E foi onde eu conheci o curso, entendi quais as matérias, os lugares que eu podia trabalhar. Então, foi onde eu me encontrei ali com a administração, foi o primeiro passo. Então, ou seja, você já estou entendendo que você entrou muito jovem no ensino superior, né? E por você entrar muito jovem, você considera que conseguiu compreender as disciplinas, a tua formação para que hoje você chegasse no empreendedorismo? Então, naquela época era para mim tudo muito vago, né? Porque como eu fui chamada pela questão financeira mesmo, porque eram possibilidades que eu podia entrar no mercado de uma forma rápida. Então, foi onde eu percebi que podia ser um caminho. E eu tô esquecendo das perguntas que você tá me fazendo. Não tem problema nenhum. Acho que a ideia, né, Débora, é que a gente possa falar com o pessoal que está em casa, enfim, sobre a nossa trajetória, né? E aí, quando você diz que você foi para a administração porque era uma entrada inicialmente para o mercado, que você já tinha compreendido que o curso poderia ser... combinava com você também, porque acho que quando a gente gosta, é por isso. Dá um match. Exatamente, dá um match. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu, na psicologia, nem sempre quis fazer psicologia. Eu queria fazer química, Débora. Nossa. Sim. Duas vertentes diferentes, Bem né? diferentes. Então, na época, muito jovem, assim como você, fiz vestibular para química e não passei. E aí, no meio de uma frustração, que eu comecei a pensar o que era uma profissão, o que combinava comigo, enfim. E aí, sim, achei a psicologia por entender o que eu gostaria de fazer. Porque eu queria fazer química, porque, enfim, eu tenho um contexto que minha mãe trabalhou num hospital psiquiátrico, e aí eu tive um contato, isso... No começo ali dos anos 2000, década de 90, ali final de 90, eu acompanhava muito a minha mãe. E eu via esse hospital. E eu achava que os doentes que estavam lá precisavam de remédio. Olha só. E aí, desde então, eu falei, não, vou fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E só depois, num processo aí de parar, pensar, e percebi que a psicologia, né, ela tá muito mais para ajudar as pessoas do que necessariamente o medicamento. Exato. Então, foi assim que eu entrei na psicologia, né? Então, chega até a ser meio engraçado. Eu tô falando aqui com os nossos alunos muito sobre o planejamento, né? Essa aula, eles estão fazendo o planejamento de carreira deles, né? Eu digo que eu não tive o privilégio de fazer um planejamento do tipo sentar lá e desenvolver um planejamento. Então...
Até mesmo, não sei se teria maturidade, né? Hoje acho que sendo fácil, mas não Sim. teria. Eu tô falando de 16, 17 anos, eu não teria maturidade. Então, a minha história, Débora, foi mais ou menos com a sua, assim. Eu acho que a gente vai provando das coisas e vendo o que combina com a gente. Exatamente. Né? Naquela época de menor aprendiz, eu tinha entre ali 14 anos ali mais ou menos, e eu fui colocada ali no mercado de trabalho muito nova, né? Fui ali colocada no poço dos tubarões. Então, eu desenvolvi habilidades muito rápido. Eu também não fiz um plano de carreira, né? Imagine com 14 anos você fazer um plano de carreira. Eu sei que existem pessoas que desde pequeno falam, né? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. E de fato isso acontece. Sim. Só que comigo não foi assim, foi uma questão financeira mesmo. E aí eu me coloquei no mercado de trabalho, comecei a fazer o curso. E aí fui desenvolvendo e ganhando habilidades, né? Isso é super importante, né? De que a experiência que nós temos, eu sempre falo isso em sala de aula, quando eu estou dentro dessa disciplina, que nunca é cedo ou tarde demais para a gente repensar. Sim. E um ponto o nosso planejamento ele não é engessado, né? A gente planeja uma coisa e acontecem outras coisas no meio do caminho. É para te dar um norte, né? Por exemplo, eu quero ter esse norte, então eu vou planejar e aí no caminho você vai sentindo. Eu gosto de falar que a gente está sempre recalculando a rota. Perfeito. E a gente tem que fazer isso com feeling, com muita rapidez, porque a gente também não se perder ali no tempo, né? Ficar, ai não, mas eu falei que eu ia fazer desse jeito e bate cabeça e fica ali. E se permita dar essa recalculada de rota, sabe? Esse é um ponto bem importante. Nesse desdobrar do planejamento de carreira, eu sempre falo com o pessoal de que o pilar do planejamento de carreira é o autoconhecimento. O resto, a gente consegue recalcular. A gente acaba se descobrindo. Sim. Porque você vai fazer uma coisa e você diz assim, nossa, eu não sabia que eu era tão boa nisso, e acaba gostando e ficando, por exemplo, né? E o autoconhecimento é justamente para a gente entender, nesse recalcular a rota, o que serve para mim e o que não serve. Exato. Que rua eu posso dobrar e que rua eu não posso dobrar. Eu acho que é mais ou menos essa concepção, né? Então, essas experiências de vida, elas são fundamentais pra gente, né? O que fazem a nossa profissão. Você se apresentou, Débora, como empreendedora, né? Quero saber como é que você chegou no empreendedorismo. Nossa. Né? Sua história com o empreendedorismo. Sim. Conta pra gente. Bom, nesse processo de entrar no mercado de trabalho, de fazer o curso de administração, alguma coisa no empreendedorismo me chamava muito a atenção, né? Falei, nossa, mas eu ficava muito naquela área da fantasia, daquela área, daquele sonho de empreender, de ter uma qualidade de vida melhor, de ter uma flexibilidade. E quando eu entrei na Dom Bosco, um rapaz na minha aula falou que também queria empreender, só que eu percebia nele que acontecia comigo. A gente ficava na área ali do sonho, da fantasia. Aí eu falei, quer saber? Vou começar a fazer network com os alunos e com os professores para eu entender de fato como é isso, né? Então, as matérias foram me ensinando a como eu administrar a minha própria empresa. E aí o sonho foi se tornando realidade. Então, eu conseguia colocar na prática, né? Eu falava com os alunos, com os professores, e entender essa dinâmica para eu conseguir tirar da área fantasiosa para a vida real. Esse caminho que você está falando, né, da gente pensar sobre algo e realmente fazer, que é a atitude, né? Nesse caminho, o que você levou em conta para escolher no que você está empreendendo hoje, por exemplo, né? Porque empreender tem vários nichos. Sim. Veja que você começou com administração, aí resolveu empreender e aí teve que escolher no que empreender. Sim. Né? Como que foi esse caminho? Você usou alguma técnica, por exemplo, da faculdade? Foi bem importante, você falou, network com os próprios alunos, com os próprios professores. Sim. Isso fez a diferença para que você conseguisse consolidar aí o teu caminho no empreendedorismo? Sim, na época eu não tinha um produto e nem um serviço que eu me identificasse na época que eu comecei a empreender. Só que eu tenho um irmão, esse irmão ele é 9 anos mais velho do que eu, e quando eu estava quase me formando, ele falou, quer saber? Se a gente empreendesse junto? Ele tem um know-how do que a gente trabalha hoje, que é com serralheria industrial, e eu tenho o conhecimento da parte administrativa, então logo deu um match, né? Então, a gente começou com um plano de negócio.
Então, o plano de negócio é isso, é um planejamento que com o tempo a gente foi lapidando. Por exemplo, o nosso plano de negócio, há 5 anos atrás, que foi quando a gente começou, é diferente do que é hoje. Porque a gente foi entendendo o mercado, entendendo a necessidade dos nossos clientes e fomos lapidando com o tempo. Mas assim, eu vejo de você que você é intraempreendedora, por exemplo, aqui na Dom Bosco. Isso também é uma forma de empreender, né? E você se sente assim aqui? Sinto. Então, eu acho que, assim, é uma coisa bem importante que você falou, e eu sempre digo que, claro, que o empreendedorismo tem as suas questões específicas, mas eu acredito que nós somos empreendedores da nossa própria vida, né? A gente faz vários ensaios, e eu me sinto muito aqui no Dom Bosco, né? Para quem não sabe aí, que tá em casa, enfim, eu tenho 14 anos de casa aqui, Nossa, né? Então, foi exatamente aqui que eu desenvolvi muitas habilidades e principalmente me descobri como profissional. Porque quando eu entrei na psicologia, beleza, é a psicologia, mas a psicologia ela tem mais de 20 áreas de atuação. E que área que eu vou atuar? Como eu vou me descobrir? E isso que você falou, o network com os professores, eu bebia muito dessa fonte, né? De estar muito com os professores, né? Muito da fonte da educação. Então, eu comecei a compreender como é que seria o meu caminho. E sim, eu entendo que eu tenho esse olhar empreendedor aqui no Dom Bosco, porque sim, construo projetos, acredito nesse projeto que é essa organização. E esse ponto, Débora, que você colocou é muito importante, porque às vezes o aluno que está ali, ele não vai ser empreendedor da própria empresa, mas ele vai ser, qual é a palavra que você usou? Intraempreendedor. Tô aprendendo aqui que eu sou uma intraempreendedora. É uma troca, É uma troca. Então, acho isso fundamental, o que você colocou é fundamental. Então, dentro da minha escolha da psicologia, eu fui me descobrindo e o Dom Bosco colaborou muito com isso, né? Com essa minha experiência, Eles te deram essa flexibilidade de você colocar a sua criatividade em projetos e te deram essa autonomia, né? Perfeito. Hoje eu vejo que com o mercado de trabalho, as empresas, até as multinacionais que são mais rígidas, estão se flexibilizando. Né? Exatamente, acho que isso é um ponto importantíssimo. Também falo com eles sobre identidade profissional, né? E aí eu sempre me pergunto o que a Lorena tem de diferente na minha turma. Começaram 60 pessoas, nós formamos com 23, né? E aí eu sempre me pergunto o que eu tenho de diferente dos outros 22 que se formaram comigo? E não é uma assim, porque eu sou melhor, não é nesse sentido. É para eu entender quem eu sou, né? Tenho vários colegas que admiro bastante, né? Que fazem a diferença no mercado, mas dentro da identidade deles, né? E a gente empresta essa identidade, né? Então, quando a Débora está me falando da criatividade, sim, na minha atuação aqui, especialmente aqui no Dom Bosco, e em outros lugares, eu não consigo, se não a minha criatividade não for acolhida, né? Porque essa é a minha identidade. É como se tirassem isso de você, como se a sua luz fosse se apagando. Exatamente. E aí você não brota onde você está, né? Exatamente. E isso é fundamental para a gente entender que, por exemplo, um pilar meu é justamente a criatividade. Se me tiram isso, o que eu faço, né? Então, dentro do meu recalcular ali, isso nunca vai estar de fora, né? O meu é a liberdade. Liberdade. Você diz liberdade de horário. Porque quando a gente está falando de um mundo profissional, né? As pessoas pensam o que pode ser liberdade. A liberdade de ser quem você é, desde como se vestir, como falar. O que é essa liberdade? Para mim também é a questão da criatividade, de colocar as minhas ideias para o mundo e a forma de me vestir, de horário. Não é uma bagunça, tá, gente? Quando a gente fala de flexibilidade de horário, é assim, tem dias que eu estou produtiva 8 horas da noite. Então, eu tenho essa flexibilidade, essa liberdade de colocar as minhas ideias 8 horas da noite. Não tem aquela, não, você só pode ser até 6 horas da tarde. Exato. E isso era uma coisa que, como CLT, me apagava. Sabe? Porque às vezes eu queria produzir um pouquinho mais, ou indiferente de horários, mas aí eu não se enquadrava naquilo. Eu falo, mas gente, eu só queria, né? Tem como a gente conversar, tudo, mas na época que eu fazia estágio em multinacional, era um pouco fechado para isso, sabe? E aí
aí até foi um dos motivos que eu segui com o empreendedorismo. Eu acho isso bem importante você falar, acho que você já está entrando no olhar de desafios, né? Acho que nós temos uma história parecida, a gente não planejou, né? Depois a gente executou um planejamento, né? Do tipo, onde eu quero chegar, aquilo que você disse. Mas, para você chegar aqui hoje, que tipo de desafios você encontrou? Porque, veja, você saiu de um olhar CLT, que a gente sabe que são regras, né, mais concretas, do tipo desde horário, enfim, né? Para o empreendedorismo, que é uma baita responsabilidade também, né? Então, eu queria saber quais foram os teus desafios da tua vida profissional como um todo. Foi, de fato, me encontrar naquilo que eu gostaria de fazer. O empreendedorismo tem os seus desafios diários, então eu tenho a felicidade de administrar a minha própria empresa, mas com isso, com essa bagagem, também vem os desafios, né? Sim. A gente precisa fazer contratação assertivas, financeira, RH, contabilidade, o processo operacional. Então, são desafios diários que eu preciso estar em constante evolução e ir atrás de conhecimento. Por exemplo, a minha empresa precisa de um financiamento para ampliar o nosso negócio. Então, eu vou sentar e vou estudar para ver que tipo de financiamento eu vou pegar. Então, esses desafios que eu fui encontrando no empreendedorismo. Então, é constante, sabe? É constante o desafio, mas também é constante o crescimento, a evolução e ir atrás do conhecimento. Isso é importantíssimo, né? Eu sempre discuto alguns pontos de que o mercado hoje ele tá sob dois olhares. Me parece, isso é uma impressão pessoal, tá, gente? De que o conhecimento técnico, que é esse que a gente está falando de estudo e tudo mais, o mercado subentende que a gente já tem. Se não vier, parece que é quase um descarte, assim, de mercado. Eu tenho essa impressão, né? E de outro lado, um pilar é justamente o comportamental, né? Porque a gente sabe que aquilo que você falou, você começou a tua fala dizendo, olha, tem uma coisa, um sonho, uma coisa que eu tenho de ser empreendedora, mas você precisou ter ferramentas para concretizar isso. E também atitude, né? O mesmo passo é quando uma pessoa estuda muito e não consegue viabilizar isso para prática mesmo, né? Então, isso é um comportamento E aí, dentro desses dois pontos aí de conhecimento, eu sempre debato de que a gente, a todo momento, está se atualizando. E você já começou, né? Você falou sobre as questões de que você estuda. Queria entender quais são as suas ferramentas do seu dia a dia. O que você fez depois da faculdade? Você se formou, se buscou algum curso? Quando você fala, eu vou lá e estudo a ferramenta, como é que você faz esse estudo da ferramenta? Você busca algum autor, algum case de sucesso? Como é que é isso? Então, vai muito da necessidade do meu negócio. Às vezes o meu negócio precisa que eu seja mais produtiva. Então, eu vou atrás de livros, cursos sobre produtividade. E graças a Deus, a tecnologia, eu vejo que na pandemia isso ajudou muita gente, porque a gente pode escolher onde a gente quer estudar, a gente pode escolher com quem a gente quer estudar, né? Com o professor, a gente pode escolher a pessoa. Sim. Então, são cursos. Por exemplo, eu fiz recentemente agora um curso de comunicação e oratória. Que legal! Que foi para me comunicar com os meus colaboradores, com os meus clientes de forma mais assertiva. Então, foi uma necessidade que eu vi para o meu negócio e pessoal também, que fosse me ajudar. Então, eu fui atrás disso, sabe? Então, não fico, eu preciso me comunicar melhor. Aí fico naquilo, né? Preciso me comunicar, mas daí também não faço nada. Não, eu preciso tirar, entre aspas, a minha bundinha ali da cadeira e ir atrás do meu resultado. Me desafiar, porque não é fácil, sabe? Não é fácil você identificar algo ruim em você e você sair daquilo mesmo, sabe? Você acordar e ir, não, eu vou parar uma aula que vai me desafiar. Dói, sabe? Você sair da linha de conforto. Crescer dói, né? Exato. Crescer dói. Exatamente. Falamos juntas. Eu penso muito de que, desde que eu me formei, eu terminei meu mestrado o ano passado. Olha. E aí, eu já fico pensando que eu fiz alguns cursos esse ano,
eu quis tirar um ano sabático, assim, de estudo, né? De, sabe, ler coisas que eu gosto, não necessariamente uma questão acadêmica, né? Pelo meu objetivo era entrar na docência, eu já sabia que eu precisaria focar muito. Então, eu saí da faculdade, já fui fazer uma especialização, daí já escrevi meu projeto para o mestrado, enfim. Então, eu já sabia que ia ter esse caminho um atrás do outro. E faz quanto tempo que você se formou no bacharel? Vai fazer 10 anos. Nossa. Estou completando 10 anos. E aí, dentro desses 10 anos, eu fiz minha especialização, terminei meu mestrado. Me achar no mestrado também não foi fácil, porque, ok, o que eu planejei, então tá bom, quero a docência, né? Um dos caminhos, né? Um dos meus caminhos profissionais que me realiza é a docência. Então, tá bom, vamos percorrer. Comecei um mestrado, me frustrei, não era isso que eu queria, sabe? Eu disse, e agora? Será que isso não é pra mim? Calma, recalculei, não é isso. Você precisa mudar. Então, assim, eu fiquei 1 ano dentro de um mestrado, não era, e eu entrei em outro mestrado para entender que era o que eu queria pesquisar. E essa questão, né, do recalcular a rota, porque às vezes a gente bate a cabeça, não, eu vou ir até o final, aí você se perde muito, por exemplo, você vai perder mais uns 2 anos só porque você ir até o final para concluir, não, mas você já entendeu que aquilo não é para você. Perfeito, esse é um ponto, assim, Débora, que me fez crescer muito, eu acho que é um desafio, assim, sabe? Porque, puxa, eu tava dentro do mestrado e era assim, puxa, é um passo pro que eu queria, né? É frustrante? Claro que é. Admitir pra gente mesmo que a gente não tá dando conta, que aquilo não é legal. Dói. Tem que contar para as pessoas, tá, mas você não tava no mestrado? Aí você mudou de mestrado? Também, né? Enfim, todas essas coisas a gente fica pensando. Mas, me conhecendo, eu sabia que aquilo não era pra mim. Aquele espaço estava apertado demais. Eu não estava me desenvolvendo, pelo contrário. Eu estava me escondendo. Então, acho que isso também acrescentou muito para eu entender quem eu não sou. Isso é muito importante, né? E aí, falando de cursos, aí eu pensei, vou tirar 1 ano sabático, não vou ver nada, assim, né? Pensei comigo. Né? Eu quero também esse ano sabático, tô querendo. Então, né? Era pra gente contar. Porque aí eu falei, não, vou tirar 1 ano sabático aí, acadêmico, né? Vou ter outro tipo de conhecimento, mas aí, sabe que as coisas acabam entrando num caminho que, às vezes, por exemplo, eu já tinha calculado a docência e tudo mais, e aí comecei um trabalho bem legal com uma amiga, aí também, de treinamentos e tudo mais, aí que você fala, preciso me atualizar? Quais são as ferramentas de treinamento? Como é que a gente, né? Porque uma coisa eu fiz um curso há tanto tempo atrás. 6 meses já está desatualizado. 1 mês, às vezes, depende da ferramenta, infelizmente já está desatualizado. E aí eu vi essa necessidade. Aí o que eu compreendi, né? Que a gente não consegue parar. A tua atuação profissional pede isso de você. E faz parte, eu acho que, da evolução do ser humano mesmo, né? Porque se a gente for parar para pensar, existem pessoas aí bilionárias, trilionárias que continuam trabalhando. Por que elas fazem isso? Porque faz parte do ser humano evoluir, se desenvolver, né? Então, eu acho que se a gente... É como... Sabe o batimento cardíaco? É como se estivesse em linha reta. Se estiver em linha reta é porque a gente está parado, né? Então, a gente precisa estar em constante evolução. Movimento. Débora, você tocou num ponto bem legal. Nessa disciplina, eu quero muito sensibilizar os alunos que estão nos assistindo sobre o significado do trabalho. Na minha primeira aula, eu contei a eles de que eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe falando sobre eu quero me aposentar, eu tô muito cansada, esse trabalho acaba... Sabe, como um fardo, né, mesmo. E claro, o trabalho cansa a gente. Mas vamos pensar, tem muita coisa que cansa a gente. Passear cansa também, né? As relações acabam cansando a gente. Enfim, eu acho que isso é muito do ciclo. E eu entendo que a nossa geração, e eu digo, não é a idade, o momento em que nós estamos vivendo, pede muito um significado de trabalho. O que significa? Eu queria muito estar na docência, mas o que significa para mim? Claro, todos nós precisamos de um sustento, tudo isso. Mas tem alguma coisa que faz com que a gente permaneça nisso e que a gente invista. Faz com que você
puxa, eu preciso fazer um curso de oratória para melhorar a minha comunicação com o colaborador, com o cliente, sabe? Essa pulsão é o significado do trabalho. E aí eu te pergunto, o que significa o trabalho para você? Se você conseguir, que é um desafio, né? Sim. A gente falar sobre o significado, mas o que significa para você o teu trabalho hoje? É poder realizar os meus sonhos. Hoje, os meus sonhos, o sonho da minha família e de quem está perto. Por exemplo, a conexão que eu faço com os meus colaboradores também me incentiva, porque eu aprendo muito com eles, né? Tá lá no chão de fábrica, conhecer a história deles, às vezes a gente troca ideia, né? Fala, você podia evoluir nisso, fora de coisa de trabalho, né? Mas assim, é questão de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então, isso me faz acordar todos os dias renovada, sabendo, e todos os dias eu faço a minha oração ali matinal e falo, Deus, obrigada por poder acordar mais um dia e poder realizar os meus sonhos. Então é isso que faz parte da minha jornada e do meu dia a dia. Tem um significado importante, né? Toda vez que eu penso sobre a minha história com a psicologia, eu era uma criança, eu não tinha noção. E eu tinha uma vontade de ajudar as pessoas, e especialmente eu tenho uma vontade de que as pessoas encontrem o lugar delas no mundo. Olha que legal. E eu acho que a psicologia colabora muito com isso, né? Em todos os cenários que ela tá. Que é a pessoa, na clínica, é o autoconhecimento, que as pessoas possam evoluir, né? Dentro de uma instituição, dar aula, ou na questão organizacional, de como entender como aceitar esse comportamento, né? Então, o meu objetivo de vida por onde eu passar, que eu possa, de alguma maneira, colaborar, nem que seja 0,1% ao ponto da pessoa possa pensar qual é o meu lugar no mundo, entende? Não é o lugar que eu vou desenhar, mas é o lugar que a pessoa mesma vai desenhar. Então, acho que isso é um ponto bem importante que me toca. E que eu gostaria muito que os alunos que estão nos assistindo pensassem sobre isso, né? Que independente, antes de entrar aqui, eu e a Débora estavam batendo papo de como seria isso aqui, e aí eu contei um pouquinho sobre vocês, que é início de curso, que são vários cursos, várias incertezas, né? E que tem momentos que a gente pensa em desistir sim, né? Sim. Mas tem alguma coisa que faz a gente ficar. E é isso, o sentido. Porque se não fizer sentido, você desiste muito rápido, né? Sim, eu vejo uma coisa que, acho que de uns 2 anos pra cá, que as pessoas têm falado muito na internet sobre propósito. E ao mesmo tempo que algumas pessoas se encontram nisso, outras se perdem. Porque eu não encontro meu propósito, não sei o que, eu preciso de um propósito. Mas assim, gente, no caminho vocês encontram. Se vocês ainda não têm, vocês vão encontrar. Perfeito. Então, assim, você precisa estar no caminho, na jornada, e as coisas vão se realinhar, as coisas vão se encontrar, você vai sentir o feeling ali da situação, do momento, do mercado, das pessoas que você vai se conectar. Por exemplo, quando eu conheci a professora Lorena, eu me achava muito ruim em comunicação. Até que a gente fechou um projeto, né, de entrevistar 2 pessoas relevantes no mercado. E aí foi uma luz, assim, que me bateu. Eu falei, nossa, eu consigo me desenvolver nisso. Com certeza. Só que eu não estava planejando, né? Foi uma conexão que a gente fez, um projeto que aconteceu. E aí, no final das contas, eu falei, nossa, eu posso me desenvolver nisso, porque eu achava muito ruim. Então, a gente foi se encontrando, né? A gente vai se encontrando com as pessoas, com as situações, com os momentos. E aí, a gente vai criando um sentido pelo que a gente está fazendo. E esse ponto, né, na nossa experiência, né, minha e da Débora, é que ela estava aberta a isso, né? Acho que a gente, né, fez um evento bem legal, enfim. Era pandemia, Foi. Né? Bem no ano da pandemia, 2020, a gente fez um evento super relevante aqui para a instituição, para o curso, né? O curso também estava de aniversário naquele momento, 20 anos de curso, então a gente estava com o propósito de fazer um evento que movimentasse mesmo a comunidade acadêmica. Sim. E aí a Débora esteve muito, assim, ativa. Eu acho que todo o teu discurso, o que eu acho bacana é que você está muito ativa, né? Você, eu penso numa coisa, mas por que você pensa? Porque você está ativa, ninguém tem que pensar por você. E esse é o profissional do futuro. Ninguém vai chegar e vai te dizer assim, o feedback, gente, super é importante. Mas você precisa estar sensível a essa atividade que você vai ter. Então,
num projeto da faculdade, ela esteve ativa e dizia assim, ó, eu vou participar, não sei como vai ser, mas eu vou participar, né? Claro que você teve, eu me lembro que vocês treinaram as perguntas, né? Então, assim, é importante você estar para o desafio, mas também se preparar para esse desafio. Né? Exato. Então, acho que esse é um ponto, assim, bem, bem importante para vocês pensarem. Né? Débora, se aquela menina que entrou lá naquele curso de menor aprendiz te visse hoje, o que você falaria para ela? Que tipo de conselho você daria para ela? Nossa, eu falaria, aproveite as oportunidades, aproveite as pessoas que você vai criar uma conexão. Quando eu estava em curso aqui na Unidom Bosco, hoje eu sinto muita falta disso, de aproveitar mais o conhecimento dos meus professores. Hoje tem professores que são muito ativos no mercado, né, fora da universidade, então assim, eles têm um conhecimento de mercado muito bom. E eu poderia ter aproveitado muito mais do que eu aproveitei. Então, eu diria para essa menina aproveitar melhor as oportunidades que aparecem no caminho. Que forte isso, hein? Obrigada pelo teu conselho. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que a gente colaborou de alguma forma para a pessoa que está do outro lado da telinha, né? Eu sempre digo que as disciplinas EAD, eu sempre tenho a curiosidade, ao momento que eu estou gravando aqui, Débora, eu fico imaginando onde esses alunos estão. Né? Fazendo tutoria, alunos que no ônibus, no carro, correndo, em vários cenários inusitados, né? E aí eu fico pensando que eles já são diferenciais, né? Porque escolheram estar aqui, é uma escolha, né? É o primeiro passo da vida profissional deles, porque eles querem fazer esse curso para se tornarem essa profissão, né? Então, a tua presença aqui é muito importante, foi muito importante, né? Você como egressa, trazer a tua experiência, não só como acadêmica, mas a tua experiência como de vida, de pessoa, porque eu acho, antes da gente entrar aqui, a gente também estava falando disso, né? Que isso conecta as pessoas. Eu tenho certeza que alguém do lado de lá se identificou com a tua história, com a minha, enfim, e isso aproxima e faz com que as pessoas reflitam. Então, quero te agradecer pelo dia de hoje, por estar aqui na nossa disciplina, né? Essa disciplina vai agregar bastante para os alunos e você fez parte disso. Obrigada. Eu que tenho que agradecer mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade, porque eu ainda estou me desenvolvendo na comunicação, então a Lorena percebeu esse meu movimento e me trouxe para cá, então, nossa, eu só tenho que agradecer mais uma vez. Obrigada. Nada, gente. Foi sensacional, não quero nem terminar essa aula. Sério, tá sendo muito especial. Mas, enfim, a gente acaba mais uma aula e espero que vocês aí façam um planejamento de vocês de carreira e não se esqueçam, não é um projeto engessado. Se precisar, recalcule a rota, mas saiba para onde ir. Tá? A gente se encontra aí nas próximas aulas. Tchau, gente! Tchau!